Louvar a Deus é poderoso, não é? A gente sai curado, tranquilo, alinhado. Tem uma palavra que diz que não existe, né? Que é empoderado, diz que essa palavra não existe, que a gente inventou ela, mas todas as palavras foram inventadas, então. A gente sai cheio de um poder que não é comum, que não é normal, que é a glória da certeza da presença de Deus, da aprovação de Deus. O louvor nos confere essa atmosfera que ela está fora, mas é porque está dentro primeiro. A certeza de que Deus é bom, nos ama, está favorável a nós e por isso nós podemos adorá-lo com liberdade, porque Ele nos aproximou. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos chamou para a sua própria glória e nos enche da sua própria virtude. Esse é o sentimento, esse sentimento de adoração, de intensidade, de vivacidade, essa coisa visceral. O Vinícius falou, esse sentimento visceral de que você precisa de Deus, mas que você tem nele tudo o que você precisa. Se você precisa de muitas coisas e você tem Deus, você não precisa de coisa nenhuma, porque você tem aquele que é tudo. Esse sentimento interior é o que coroa a última parte da Epístola de Pedro. Nós estamos encerrando hoje. Nós vamos falar de 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 5. É a última mensagem desse livro. E é nessa nota alta que a gente termina. Né? Aleluia, aleluia. Hoje vivo na presença do meu rei. E pode parecer estranho que uma carta que fala tantas vezes a palavra sofrimento, provação, tribulação, fogo, né? Não estranhem o fogo ardente que está brotando no meio de vocês, destinado a provar-vos como se fosse uma coisa extraordinária. Considerem normal vocês sofrerem por causa de Cristo. Alegrem-se na medida em que vocês participam daquilo que Cristo sofreu. Mas como é que é possível terminar em adoração se a gente está falando de sofrimento? Se a gente está falando de provação? Mas é que esse sofrimento ele tem uma causa. Ele tem um propósito. E ele é um indicador para algo muito importante. Essa noite nós queremos falar, os irmãos sempre cobram, deem títulos para a mensagem, certo? Vocês estão anotando, querem anotar o título da mensagem? Então nós vamos dar um título para a mensagem. O título da mensagem de hoje seria Um testemunho para o tempo do fim, certo? Um testemunho para o tempo do fim. Nós somos o povo que sinaliza para o mundo que o fim está chegando. Você já se viu dessa forma? O maior testemunho que o mundo tem não é a guerra em Israel, não é a situação da Ucrânia, não é a economia unificando, não é a quantidade de extremistas de esquerda e de direita que se levantam para todo lado, nem as tentativas múltiplas de apagar Jesus da história, ressignificar a sua obra, nada disso é o maior testemunho que existe da segunda vinda de Cristo. Mas é a vida de Deus que, ao crescer em nós, produz uma vida santa. E essa vida santa é o testemunho de que o fim está próximo. Aí você pode me responder assim: ora, mas existem cristãos perseguindo santidade desde que Jesus derramou sobre nós o seu Espírito. Sim. O tempo do fim não fala dos eventos que nós costumamos chamar de apocalipse, e nós o fazemos errado, porque a palavra apocalipse não quer dizer fim do mundo. Apocalipse quer dizer revelação, portanto, tudo que está ali apresentado naquele livro que a gente teme tanto, quando a gente era criança a gente morria de medo, né? As bestas, e pá, terremoto, e os bichos lá que parecem os helicópteros. Não. O livro é sobre a revelação de Cristo. E a revelação de Cristo ao mundo acontece também em nós, quando a nossa vida expressa a vida de Cristo. Mas vamos começar do começo. 1 Pedro capítulo 4,
ele começa, 1 Pedro 4:1, né? Ele começa falando de que Cristo, ele sofreu na carne, e por esse sofrimento de Cristo é um testemunho de que nós não estamos mais sujeitos àquelas mesmas paixões e tentações que nós estávamos quando nós éramos escravos do pecado. Você consegue perceber isso? O fato de Cristo ter morrido e ressuscitado, e você, pela fé, ter morrido e ressuscitado com Ele, pela fé, você está desobrigado de obedecer às paixões deste mundo. Antes você era escravo, e você só fazia o que a sua carne queria. Você só podia fazer o que o pecado mandava. Você não tinha a opção de rejeitá-lo. Mas a partir do momento em que você creu em Cristo, a partir do momento em que a vida dele entrou em você, você se tornou uma nova criatura em Cristo, você morre para o pecado e o domínio dele já não é absoluto sobre você. Quando você peca, você faz aquilo que não é natural para você, porque agora você é filho de Deus e os filhos de Deus não vivem desejando pecar. Essa carta, ela termina nos encorajando a perceber que nós precisamos resistir, diga, resistir. Nós precisamos perseverar e precisamos nos armar de sobriedade. Há inimigos brotando por todos os lados. Alguns deles estão dentro de nós. O nosso ego individualista tem vontade de não sofrer. A gente teme a perseguição. A gente teme a oposição. A gente teme perder aquelas coisas que antes eram a nossa fonte de prazer. Quando nós estamos cansados, estamos desatentos, quando nós estamos aflitos e ansiosos, nós somos mais duramente tentados pelo diabo a voltar à velha vida, a voltar às velhas práticas, a voltar àquele lugar que era tão aconchegante, que é as trevas da nossa ignorância. Queremos voltar para o passado. Não, essa luz de Deus, eu estou debaixo de uma luz forte aqui, eu posso testemunhar. Luz forte incomoda, esquenta, não é? Para que eu quero? É porque o Senhor te amou e te escolheu, te deu a oportunidade de ser livre de tudo isso. Resista! Persevere! Esses sofrimentos que nós estamos passando dentro de nós, quando sofremos tentação, também são acompanhados por sofrimentos externos, perseguições. O mundo não nos entende, o mundo não nos aceita, não é nosso amigo. E aqueles que eram seus amigos antes, eles falam assim, o Tonho andava com a gente. O Tonho era da nossa turma. O Tonho comia como a gente, bebia como a gente, casava como a gente, dava-se em casamento como a gente. E agora o Tonho começou a andar atrás desse Jesus, e Jesus tirou o Tonho de nós. Não reconheço mais o meu brother Tonho que andava comigo, amigo dos caminhos estranhos. Quantas vezes a gente fez doideira junto? O Tonho não é mais meu brother. O que eles fazem? Eles vêm até você e te convidam. Não é? Vocês passam por isso? Vocês têm amigos do passado ou não? Alguns não têm. Eu não tenho amigos do passado. Todos os meus amigos são crentes. São melhores que eu. Mas eu tenho um amigo do passado que mora dentro de mim. E que sente saudade de quando não tinha consagrado a sua vida ao Senhor. E que tenta me puxar para um passado. Então eu tenho um sofrimento fora, eu tenho uma tensão dentro, eu tenho perseguições. E mais, existe um juízo acontecendo. As coisas estão caindo para todo lado, não é? Vocês não têm essa impressão? Rapaz, tudo que está mole vai cair. Tudo que é abalável vai cair. Tensões para todo lado. Governos poderosos, em uma década, perderam completamente seu poder. Não é? Está experimentando. O que está acontecendo com o mundo? Juízo. Existe um juízo se derramando sobre a terra. Deus está provando todos os corações. E essa tensão dentro de você é parte do juízo. Você está sendo provado.
Os governos poderosos estão sendo provados. Os homens corruptos estão sendo provados. O curioso é que juízo, provação, pode ter dois objetivos. E pode resultar em duas coisas, certo? Quando alguém é colocado à prova, ele pode ser colocado à prova para ser aprovado, porque a lição foi dada e ele é capaz de superar aquela dificuldade. O poder para tirar uma boa nota e ser aprovado já está nele. Mas ele não sabe quanta força ele tem enquanto ele não for provado. Essa é a nossa realidade. Nós não sabemos quanto poder o Espírito Santo de Deus tem dentro de nós até que nós sejamos experimentados. Enquanto a gente está andando em terreno tranquilo e sem adversidades, a gente se acha bem, tranquilo. Mas quando é provado, confrontado, apertado, você corre para o Senhor e o Espírito Santo de Deus dentro de você é um poder sobrenatural que te capacita a vencer. E você fala assim, eu não sabia que isso estava em mim. Sim, está. É o Espírito Santo de Deus. Ele é poderoso para te fazer vencer. Esse é um lado da provação. Quando você é provado, volte-se ao Senhor. Use o Espírito Santo de Deus. Adore o Senhor. Use a palavra. Use o Espírito Santo. E você vai experimentar a vitória. Porque nós somos provados para a aprovação. Mas existe um juízo que é para a condenação. Esse juízo não está sobre você e não está sobre mim, porque Cristo já o tomou em nosso lugar. Mas o mundo inteiro, quando a gente fala o mundo, a gente não está falando do planeta Terra, com suas plantas, seus ecossistemas e seus bichos. Não? A gente está falando dessa conspiração maligna que tenta evitar que Cristo reine, sabe? Um poder mesquinho que quer se agarrar ao seu status quo e não quer deixar Cristo reinar. Vocês não percebem que há uma lama nos olhos dos poderosos? Há uma lama nos olhos dos religiosos? Há uma lama. O que eles querem? Continuar com o poder nas mãos. Não querem que Cristo reine sobre eles. E então, o que eles fazem? Se apegam à sua rebeldia, se apegam aos seus poderes. Sobre esses, o juízo é inevitável para a derrota deles. Nenhum deles resistirá. E eles estão caindo um por um. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, deixa bem claro isso para a gente. O fim de todas as coisas está próximo. Se estava próximo no tempo em que Pedro escreveu isso aqui, eu vou falar de novo. Se estava próximo quando Pedro escreveu isso aqui, que foi, acredita-se, e foi pouco depois que a perseguição romana começou. Os cristãos do primeiro século experimentaram várias ondas de perseguição. A primeira começou na Judéia, com os judeus os perseguindo. Mas depois que eles saíram de lá, o Império Romano começou a persegui-los. E depois outras perseguições em todo o Império. Eram locais, mas de repente o Império Romano inteiro estava contra eles. Pedro escreveu isso mais ou menos nessa época. Aí Pedro fala assim, o fim está próximo. Pedro, passou bastante tempo, Pedro. E fim próximo é esse. Irmãos, o Senhor é misericordioso. Se o fim tivesse chegado no tempo de Pedro, eu e você não estaríamos essa noite aqui, adorando ao Senhor, recebendo a sua palavra e nos preparando para o dia em que o fim finalmente chega. Deus tem um povo na terra. Ele quer completar aqueles que Ele escolheu. E talvez Ele não faça esse fim nos nossos dias. Você fala assim, cara, não dá, a Terra não vai aguentar, velho. Olha aí, aquecimento global, olha aí, mudança climática, olha aí, os oceanos elevando, a grande geleira que caiu lá. Os animais estão sendo extintos a rodo, sapos estão desaparecendo, as abelhas estão desaparecendo. Que terror é um mundo sem abelhas? Não vai ter polinização, não vai ter agricultura.
Socorro, Deus! Calma. Você está achando que está ruim? Pode piorar muito. O fim está próximo. Próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Isso quer dizer que todas as coisas vão fracassar. Novas tentativas vão ser feitas de reerguer os poderes e eles vão fracassar de novo. E aí a gente lembra do versículo 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Por onde é que o Senhor está começando a aumentar o fogo? Por nós. Ele está nos provando. Mas quanto mais nós passamos por provações, mais o Espírito de Deus trabalha em nós. Parece um pouco desanimador falar que as coisas não vão ficar melhores. Eu tenho esse sentimento especialmente porque eu tenho filhos. Alguns de vocês ainda não têm, mas eu tenho filhos. Um filho adolescente, uma filha que está entrando na adolescência. Eles entendem perfeitamente como o mundo está. Essa geração, quando você conversa com muitos deles, especialmente os millennials do final e geração Z, alguns alfas já, eles demonstram uma profunda falta de esperança. Eles falam assim, eu não posso fazer absolutamente nada, porque meus pais e meus avós, desde a Revolução Industrial, estão destruindo sistematicamente tudo que sustenta o fluxo de chuvas, as estações, a camada de ozônio, estão caçando as baleias, estão botando pesticida nas plantações e matando as abelhas. Que eu estou herdando um mundo em frangalhos e eu sou incapaz de fazer qualquer coisa para que isso mude. Principalmente porque os poderes desse mundo estão na mão de velhos teimosos que não conseguem entender que o que eles fazem para aumentar suas riquezas só aproxima um ambiente insustentável para a nossa espécie. E os mais pobres vão sofrer primeiro, porque os mais ricos têm como melhorar suas casas e gastar mais dinheiro com mantimento e suprimentos médicos e etc. Quanto mais a terra se degenera, mais os ricos vão sobreviver e os pobres vão morrer. E o que você pode dizer? Um jovem mais rico sofre também, porque ele diz assim, a minha riqueza que eu herdei, que eu vou herdar, causou o sofrimento de tantas pessoas antes de mim. Existe culpa, existe desalento, existe sofrimento e ansiedade nos corações de pessoas que ainda nem começaram a viver, nem sabem direito o que é a vida, mas essa ansiedade e esse temor pesa sobre eles. Sabe do que esses caras precisam? Sabe do que essas meninas precisam? Sabe do que os nossos adolescentes, as nossas crianças precisam? Eles precisam conhecer Cristo. Eles precisam ouvir o Evangelho. Eles precisam ler o final da primeira carta de Pedro. Eles precisam entender que o fim de todas as coisas está próximo, mas há uma esperança. Cristo vem para reinar sobre a terra e restaurar todas as coisas. E nós estaremos com Ele. Eles precisam ouvir de nós um abraço de esperança. Eles precisam entender que nós não estamos cegos para o que está acontecendo no mundo. Ser cristão não significa negar as realidades que estão diante dos nossos olhos. Agir como se elas não estivessem acontecendo. Ah, isso é mentira, isso é fake news. Ah, isso que a ciência apresenta não é real, é tudo armado. Pedro ensina, seja sóbrio. E ser sóbrio quer dizer, olhe para a realidade como ela é. Não viva numa bolha que fecha os seus olhos e a sua mente para a realidade, mas abra os seus olhos para entender que você precisa estar vigilante. O nosso mundo não pode ser encarado sem sobriedade. A nossa realidade, enquanto cristãos, exige sobriedade. Um cristão sóbrio, ele socorre os necessitados. Um cristão sóbrio, ele lê a palavra com fome e busca justiça
com sede, porque ele sabe. Não é para ser salvo que eu leio a Bíblia. É porque eu sou salvo e preciso saber como proceder no tempo do fim. Eu me preparo todos os dias lendo a herança que Deus deixou para mim. Eu me preparo todos os dias para o meu serviço eterno. O que eu vou fazer pela eternidade? Servir pessoas. Vou servir pessoas. Vou ligar para um irmão. Vou apacentar alguém. Vou socorrer alguém. Pela eternidade, o que eu vou fazer? Adorar a Deus. Pego o meu hino. Senhor, eu sou desafinado, mas em algum momento o Senhor vai trocar as cordas rotas que estão aqui por cordas novas e eu vou ser capaz de cantar para a tua glória. Então eu vou começar agora. Sóbrio. Quão sóbrio você é? Diante de uma discussão, diante de um momento em que você pode perder a cabeça, você é capaz de ser sóbrio? Ou você responde exatamente como os tonhos do passado, as tonhas do passado respondiam? Leviatã ainda mora em você, sedento por poder? Como que você exerce poder? No grito. Se eu gritar, minha esposa fica com medo e para de me questionar. Se eu gritar, o meu subordinado me obedece. Se eu gritar, o cara que me fechou no trânsito fica com medo de eu ter uma arma lá e dar um pipoco nele. Então eu vou gritar. O Tonho gritava. Mas o novo homem é sóbrio. E quando ele se cala, na situação em que ele podia se exaltar, ele se cala. O mundo fala: ei, que controle é esse que você tem, que eu sou incapaz de ter? Que poder é esse que te governa? Duas atitudes são derivadas disso. Uma, ele te odeia. O mundo te odeia. Porque você tem um poder que ele não tem. Você tem uma graça que ele não tem. E aí ele pode até querer te condenar. Não é o que Pedro fala aqui? Eles estão levando vocês para os tribunais. Eles estão condenando vocês. Porque eles não conseguem achar do que acusar. Então eles levam vocês aos governantes humanos. Não é isso que Pedro fala? Cristãos estão morrendo. Por quê? Porque o mundo não consegue controlá-los. Mas existe uma segunda possibilidade. A possibilidade de que aquele que viu o poder em você, ele fala assim: me dá dessa fonte que você bebeu, me apresenta quem governa você, e aí o seu autocontrole pregou o evangelho. Lembrem disso, o juízo, ele pode aprovar ou reprovar. Alguém que se aproxima de você e crê no Cristo que você prega, foi julgado pelas suas palavras, mas encontrou refúgio em Cristo. A espada da justiça estava sobre ele, e ele falou: apelo para Cristo. E foi perdoado. Não foi assim com você? Não foi assim comigo? A espada da justiça um dia esteve sobre mim e o que eu fiz? Apelei para Cristo. Me escondi nele. Bom, vale destacar que essa vida cristã que nós levamos, ela não é coerente com o mundo presente, mas ela é uma antecipação do reino vindouro. Esses dons que nós manifestamos, essas capacidades que nós temos, esse caráter que nós expressamos, não é de agora. Agora, o mundo é todo caído, é todo um defunto, deitado no maligno, em berço esplêndido, no túmulo da morte. Se você tem autocontrole, ao invés de ser um descontrolado maluco, é porque você está expressando o poder de Deus, que é algo do reino vindouro e não de agora. Percebe isso? Se você é justo, não é porque você é bom, é porque algo lá da eternidade veio, entrou em você, e agora você tem uma justiça que não é a justiça do agora, é a justiça da eternidade. As leis que te regem não se encontram nesse espaço-tempo ao qual estamos sujeitos, se encontram lá, onde Cristo reina.
Você consegue perceber isso? A santidade que você expressa não é de agora, é de lá. É por isso que o mundo te odeia, porque você representa o futuro. Você representa a esperança. Você representa a eternidade. Não busque agora aquilo que só a eternidade pode te dar. Não confie no agora. Ele mente. Confie em Cristo. Quando o Rei Eterno vier, toda a nossa estrangeirice, esquisitice, peregrinice, tem como falar assim? Está errado, professor? Toda essa peregrinidade, né? Vamos falar aqui, criar palavras. Hã? É liberdade poética, que é o cara que defendia a liberdade poética. João Manuel Gomes, tinha vários caras que estavam à toa na vida também. A gente tem que criar a palavra. Eternidade é isso, criar a palavra. Vamos criar a palavra. Essa peregrinidade que nós temos, esse sentimento de estar deslocado. Você não se sente assim? Você não parece, eu estou errado aqui. Eu estou errado nesse trabalho, eu estou errado nessa escola. Eu estou errado em tudo, eu estou errado. Parece que eu não sou feito para aqui. Tem um sentimento de inadequação. As pessoas cortam a fila e você fala, está errado cortar a fila. Eu não corto fila, eu não sou daqui. As pessoas ficam com o troco, você devolve o troco. Todo mundo fala, você é esquisito, né? Mas fala, eu não sou daqui. Você é de onde? Você é da Suíça? Não, eu sou da eternidade. Nem a Suíça é tão justa quanto a eternidade. Não é? Que poder é esse que você expressa após ter sofrido um grande prejuízo? Você ainda quer adorar a Deus e falar assim, Senhor, foi o Senhor que tirou, leva, me dá só o que é meu. Aí você fala, e agora? Como é que pode? O cara acabou de ser roubado. Fala, só o que é meu. Só o que é meu, o que Deus me dá é meu, o que Deus tira é dele, e eu sou feliz. As pessoas vão olhar e falar assim, isso aí não é daqui. Você fala, não, não sou. Não sou daqui? Não sou daqui. E aí, sobra para nós um sentimento de alegria diante de toda essa inadequação. E eu não gosto de falar isso, mas a Bíblia fala, então eu sou forçado a falar. Nós precisamos nos alegrar pelos sofrimentos. Nós precisamos nos alegrar todas as vezes que a nossa fé é provada. Todas as vezes que você experimenta algo que te fere, você precisa entender por que te feriu. Pedro aqui, no versículo 15 do capítulo 4, ele fala que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Né? Fofoca é o grande combustível da humanidade. O que as pessoas mais gostam é a fofoca. Não é o dinheiro, não é o poder, não, é a fofoca. É saber o que está dando errado na vida do vizinho para você poder se achar um pouco melhor do que ele. Não é? Aquele que se mete na vida dos outros sofre, porque quando é descoberto que ele é um linguarudo, ele vai ser cortado dos círculos sociais. Certo? Aquele que é ladrão sofre como ladrão. Aquele que é assassino sofre como assassino. Mas se você é cristão, é justo que você sofra? É justo que você sofra condenação? E lembrem, nós não estamos falando de quando as pessoas falam mal de você. Não estamos falando de gente que atravessa a rua quando você chega. Não estamos falando dos apelidos que nós recebemos na infância porque éramos cristãos. Quando eu era criança, eu recebi muitos apelidos porque eu era evangélico. Os nossos filhos talvez não experimentem isso na mesma medida. Porque o mundo hoje joga outros jogos. Eu lembro da minha mãe contando quando ela se converteu, de quanto que a família a isolou. Não é desse sofrimento que nós estamos falando. Os irmãos aqui estavam sendo crucificados. Estavam tendo suas cabeças cortadas, seus bens tomados pelo Império Romano. Eles estavam sofrendo de fato. Filhos estavam ficando órfãos. Por que Paulo e Pedro falam tanto de cuidar, Pedro não tanto, mas Paulo mais, falam tanto de cuidar das viúvas da igreja?
Porque as igrejas cristãs do primeiro século eram cheias de viúvas, porque os seus maridos tinham sido assassinados pela perseguição. Cuida dos órfãos e da viúva, porque o pai deles morreu pelo evangelho. É esse tipo de sofrimento, irmãos. Não é o sofrimento que a gente passa por passar 2 horas num local que o ar-condicionado está fraco. Isso não é sofrimento. Não é o sofrimento de dormir pouco, porque você quer acordar mais cedo para ler a Bíblia. Não é o sofrimento de ofertar um pouco mais, porque a igreja tem uma necessidade e você consegue ir menos vezes no rodízio de sushi. Não é esse sofrimento. Nada disso se compara ao sofrimento que os irmãos passaram para que o evangelho chegasse até nós. E nada disso se compara ao sofrimento que a igreja vai experimentar quando finalmente o fim do fim, então, o fim do fim chegar. Haverá um tempo de mais sofrimento, de mais perseguição. Haverá um tempo de morte, haverá um tempo em que nós voltaremos a ser caçados como bichos. Enquanto esse tempo não começa, sabe o que você tem que fazer? Aproveitar para viver com sobriedade cada um dos instantes que você tem. Armazena a palavra, decora a palavra, porque pode ser que um dia andar com uma dessa aqui seja motivo de tomar um balaço. Guarda aqui, porque aqui ninguém pode tirar. Eles podem tirar tudo de mim, não podem tirar o que eu aprendi. Não podem tirar o que eu guardei no meu coração. Não podem tirar o que eu criei. Certo? Se você fosse acusado de ser seguidor de Jesus, haveria provas para condenar você? As pessoas veriam no seu caráter, nas suas mídias sociais. Eles veriam, cristão, pega esse aqui. Bíblia, está andando com Bíblia, pega esse aqui. Há algumas admoestações específicas no final da carta. E como nós abordamos de maneira mais profunda no nosso devocional, a gente não vai abordá-las hoje. Mas algumas coisas que eu queria destacar são capítulo 5. Ele fala aos líderes da igreja. Os presbíteros que há entre vocês. 5:1. Eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. É um desafio para nós que lideramos alguma coisa, qualquer coisa. Seja liderar uma casa, seja liderar um serviço na igreja, seja estar à frente da igreja toda. É um desafio para nós não ser meros administradores. Não lidar somente com as contas, com as agendas, com o planejamento, com a estrutura. O verdadeiro trabalho de um presbítero que apacenta, não um presbítero que só administra. Há aqueles a quem o Senhor deu o dom da administração, mas o estímulo que Pedro faz aqui é que quem lidera seja pastor do que ele cuida. Você fala assim, isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver com você. Você lidera uma casa. Você é influência sobre um grupo de pessoas. Não é? Existe algum grupo que você administra. Se essa palavra atinge mais diretamente a liderança da sua igreja, tenta ver o que se aplica para você, na sua vida. Como você pode colaborar para que os presbíteros apacentem? Será que você é uma pessoa que suporta cuidado e apacentamento? Que se permite admoestar? Quando alguém chega para apacentar você, como que você trata? Sem cuidar da minha vida. Não é? Ué, tem gente que é assim. Já lidei com alguns. Estamos lidando. Sei o que estou fazendo. Talvez você saiba. Mas a ordem do Senhor é que eu apacente a sua vida. Então, como que eu posso servir você? Como que eu posso demonstrar para você que eu tenho interesse em alimentar você quando você tiver fome? Em suprir você quando você tiver necessidade? Apacentem. E Pedro, é curioso, porque Pedro, no primeiro versículo, ele fala que ele era um apóstolo. 1 Pedro 1:1, ele fala, eu sou um apóstolo de Cristo. Mas aqui ele fala, eu, presbítero como vocês. Quantas pessoas almejam títulos, né? E se você tem 2 títulos, e um é maior que o outro, você sempre vai preferir
o maior título. O que você é? Eu sou programador sênior, mas eu já fui júnior. Você vai se apresentar como júnior? Não, você fala, eu sou sênior. Eu sou o gestor eu sou o dono da empresa. Mas Pedro teve um título alto e na hora de falar de apacentar, ele desceu. Ele falou, eu sou presbítero como vocês. O que é presbítero? É aquele que está preso a uma igreja local e cuida dela como um administrador daquela igreja. Nós estamos presos a vocês e cuidamos de vocês, pastoreamos vocês e o Senhor nos cobra pela vida de vocês. Como que vocês se permitem apacentar? Vocês deixam a gente chegar pertinho? Vocês vão dar um coice na gente se a gente chegar? As ovelhinhas bravas? Porque o coice da ovelha é curto, né? A ovelha não é um bicho que tem uma perna muito comprida, assim. Mas mesmo assim, dependendo da ovelha, ela morde. E mais, agora para os jovens. Quem é jovem aí? Se você é jovem ainda. Jovem ainda. Levanta a mão. Jovem ainda. Ninguém vai falar que é jovem? Não, fala aí, quem é jovem? Quem é jovem de verdade? Eu não quero jovem, não estou falando de jovem em espírito, não. A Olga é a mais jovem de nós se o conceito for de espírito. Quero gente 30 menos, vai. 30 menos. Levanta a mão, gente. Que tanto de brotinho que tem aí, 30 menos. Quem aí? O Lucas é um idoso precoce. Vamos lá. 40 menos, que eu quero estar nesse rolê. 40 menos, vai. 40 menos? Demais. Jovens, sejam humildes. De novo, jovens, sejam humildes. É muito engraçado que aqui, essa demonstração do versículo 5 para frente, é direcionada a nós. A nós, porque eu botei a faixa nos 40, que é para poder caber, entendeu? Peço igualmente aos jovens 40 menos, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Existe uma dificuldade muito grande no jovem, especialmente 40 menos, porque ele é mais apto do que o mais velho. Ele está mais preparado. Ele tem mais vontade, não é? Cara, esse velho me atrasando, vou atropelar ele. Deixa para lá, sai da minha frente, o que eu quero fazer? O que Pedro ensina? Sede submissos. Sede submissos aos que apacentam vocês. Sejam submissos aos que cuidam de vocês. Ofereçam os seus braços fortes, a sua mente afiada àqueles que têm mais experiência do que vocês. Sejam mansos. Como é difícil para nós ser manso. A gente é um bicho, a gente tem a força de, eu quero moer o mundo. Quero fazer alguma coisa, marcar meu nome na história. Eu sou um millennial. Eu vi o bug do milênio falhar. Eu sobrevivi a tudo isso. E aí o Senhor fala para você, sede humildes. Deus resiste aos soberbos. Falar que existe uma coisa poderosa na igreja no Guará. Diga, há uma coisa poderosa na igreja no Guará. É a aliança que os jovens fizeram com os velhos. Sabia? Sabia? Nós fizemos uma aliança, não fizemos, Alex? Fala que sim. Nós fizemos uma aliança, que nós íamos nos submeter aos mais experientes e que eles iam confiar em nós. Irmãos, a aliança que existe entre as gerações, uma geração ensinando a outra a glória de Deus. Você, jovem, está disposto a se submeter? Sabe o que acontece com esses que se submetem? Eles alcançam o poder de lançar sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Versículo 7, produção, 1 Pedro 5, 7. Na nossa arrogância, nós nos tornamos ansiosos, porque nós achamos que somos capazes de vencer as coisas sozinhos. Mas quando nós nos submetemos às autoridades de Deus, nós podemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. No momento mais difícil, de maior ansiedade, quando você é submisso, você tem um pastor sobre você, um cuidador sobre você. Você tem alguém que pode te socorrer. Mas se você é um bicho bravo, que morde a mão de quem te alimenta, o que tu vai fazer quando tu estiver na pior? Quem que vai querer dar comida para você?
Você é um bicho brabo. Jovens, aprendam a ser humildes. Falo isso para mim. O inimigo de Deus é um leão, rugindo ao nosso redor, procurando alguém para devorar. Sabe quem que é? Ele é fácil de encontrar? Os de queixo alto aqui, ó. Né? Todo mundo amoitado. Amoitado o leão não vê. Todo mundo, zebrinha pertinho. Sabe por que o leão tem dificuldade de pegar a zebra? Porque todas as zebras são listradas. Aí ele não sabe onde começa uma zebra e termina a outra, e ele fica confuso. Mas a zebra bonitona, listradona, andando sozinha, o que acontece? Fica fácil de ver. Porque não tem nada na natureza que seja listrado como uma zebra, a não ser outra zebra. O poder do rebanho está no rebanho. Nós não somos zebras, o Senhor fala que nós somos ovelhas. Certo? Mesmo assim, fica o exemplo. O jugo do Senhor é leve. O fardo dele é suave. Mas aqueles que são arrogantes se negam a entregar ao Senhor o peso das suas ansiedades. E assim fracassam. Carregam tudo sozinhos. Que glória há chegar no fim da caminhada todo arrebentado. Olha aqui, Senhor. Trouxe tudo, ó. Meus pecados, minhas ansiedades. Andei cada dia da vida cristã carregando o mundo inteiro nas minhas costas. Não passa na porta estreita. Você está carregando muita coisa. A porta estreita só entra quem está leve. Não é? Não é? Então lança sobre ele as suas ansiedades. Deixa o Senhor lidar com as coisas. Não existe ninguém mais forte do que o Senhor. Mais capaz. Os ombros do Senhor estão preparados para carregar as nossas ansiedades. Por fim, o Deus, versículo 10, o Deus de toda graça, em Cristo os chamou à sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido por um pouco. Ah, mas Senhor, é tanto sofrimento. Mas comparado com a eternidade. A gente estava vendo, produção, eu vou falar, achei onde falar, produção. A gente estava vendo como a matemática é a prova de que Deus existe. Por exemplo, pi, né? Pi é 3, alguma coisa, e depois da vírgula no pi, são números infinitos. Infinitos. Você consegue entender o que é um número infinito? Não, você não consegue entender. Você não consegue entender o que é infinito. Infinito é o seguinte: se cada uma das letras depois da vírgula fosse convertido em uma letra, cada uma dos números depois da vírgula fosse convertido em uma letra, e essa sequência de letras, que antes eram números, ela é infinita, isso significa que todos os livros escritos pelos seres humanos em algum momento vão aparecer nessa sequência. Todos os livros, Carol. Você já leu muitos, não é? Você consegue imaginar o que é todos os livros? Eu não posso ficar apoiando isso aqui. Você consegue imaginar o que é todos os livros que já foram escritos, aleatoriamente surgindo, após a vírgula? Isso é eternidade, infinito. O Deus de toda a glória te chamou a ser infinitamente participante do que Ele é. O depois da vírgula é tudo que Deus reservou para nós na eternidade. E o 3, vírgula, é tudo que a gente está passando agora. É pouco. Se eu viver 80 anos e sofrer 85 anos, é pouco. Porque eu tenho uma glória eterna sobre mim. Se a minha carne for moída e humilhada toda a minha vida, eu vou ressuscitar. O juiz da instância superior, os juízes desse tempo me condenam. Fui martirizado pelo evangelho. Mas o juiz da instância superior fala, não, eu absolvo. Entra para a vida eterna. Deus, o supremo juiz, já nos concedeu a vida eterna. A sentença já foi dada. Nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar para a vida eterna. O que são 80 anos? O que são 100 anos? Depois de nós termos sofrido por um pouco, Ele mesmo vai aperfeiçoar,
Bota o versículo 10 de novo, produção. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. A nossa segurança está no fato de que o domínio de Jesus é para sempre. E aqueles que ele convidou a ser parte do seu reino estão para sempre debaixo do seu governo. O governo dele não vai mudar. Não vai ter uma eleição legítima nem roubada. Ele estará para sempre no trono. E se é ele quem garante a eternidade da nossa existência na glória dele, é ele quem garante a minha vida eterna. Sabe, isso tem que mover dentro de você. É por isso que a gente achou que não tinha outro jeito de começar a reunião que não fosse louvando o Senhor. Não tem como terminar numa nota alta. Ah, é sofrimento, é perseguição, mas o reino é eterno. O domínio de Jesus é eterno. Ei, sofrimento, o domínio de Jesus é eterno. Você pode me humilhar por um tempo, mas eu vou sair daqui e vou entrar num reino eterno, que não passará mais, e você vai ficar para fora. Vocês conseguem perceber? Vocês conseguem louvar? A eternidade do reino de Cristo é essa chama dentro do peito da gente. Quando a gente para pensar, cara, todos os meus problemas são passageiros, porque o reino de Cristo é eterno. Mesmo que eu morra por causa dos meus problemas, o reino de Cristo está me esperando. Eu vou começar uma nova vida que não vai acabar. Para sempre, diante do meu Senhor. É isso que tem que arder no seu peito. Todas as vezes que o pecado vier te tentar, você deve falar assim: pecado, você pode até me vencer. Agora, eu vou resistir. Vou te dar trabalho. Vou te dar mais trabalho do que eu dei da última vez, hein? Mas, se você me vencer, da próxima vez, eu vou lutar mais. E da próxima vez, eu vou lutar mais. Mas vai ter um dia que você não vai ter poder sobre mim. Porque o reino eterno terá começado e você será lançado para sempre no fogo. E eu vou sobreviver. Vou falar para você, a força contra a tentação não está na arrogância da resistência pela própria atitude. Eu vou vencer o pecado. A força contra o pecado, a força contra a tentação está em confiar nos atributos de Cristo. Em depositar nele a confiança. E falar assim: pecado, eu sou fraco contra você, mas Cristo não é. E aí você invoca o nome do Senhor. E aí você se aposta do Espírito Santo. Você vai cair. Inevitavelmente você vai cair. Em algum momento você vai cair. Mas a cada vez mais, o fim de todas as coisas está próximo. Inclusive o fim da influência do pecado sobre nós. Amém? Por fim, Pedro menciona Silvano e Marcos, 2 irmãos preciosos, e encerra sua carta desejando que todos os irmãos estejam em paz. É assim que termina a primeira carta de Pedro. Foi uma jornada cheia de sofrimentos e provações, mas de muita glória eterna. E a nossa esperança, o bom das mensagens positivas é isso, né? Ela pega na mão da gente e leva a gente por todo o percurso. É isso, irmãos. Terminamos mais um ciclo. Amém? Saímos dessa temporada mais certos de que o reino eterno de Cristo logo vem. Amém?